O jovem adolescente, na maior parte das vezes, quer fugir para os prazeres. Não quer pensar na sua realidade conflituosa e muito menos tomar decisões que vão gerar consequências que ele mesmo precisa arcar. E aí, essa fuga para os prazeres, para não ter que pensar nos conflitos que o ajudarão a crescer, a amadurecer, a se transformar de modo saudável durante essa fase da adolescência. Eu sou a Ana Cláudia Santos, sou psicóloga e ensino a entender o filho adolescente para lidar com ele. E se você ainda não está conectado aqui comigo neste canal, faça isso agora. Clica em inscrever-se e assim você vai receber todas as postagens, notificações e tudo que posto por aqui. Faça isso agora. E vamos falar sobre essa questão do filho adolescente ter essa fuga para os prazeres. Que prazeres? O videogame, o fone de ouvido, os videogames, as conversas soltas na rede social, esse aparelho celular que acaba sendo um mini computador na palma das mãos, é o futebol, é a brincadeira na rua, não quer nada com nada. É isso que fica parecendo, que filho adolescente não quer nada com nada, quer vidão. E aí, esse ponto de percebermos, e o filho adolescente geralmente foge para os prazeres, porque justamente essa etapa da adolescência é uma etapa vivenciada com muitos conflitos que vão gerar os novos aprendizados para a sua própria vida. E assim, se ele não pensa, ele não precisa decidir. Se não decide, não precisa se comprometer a agir e a acatar os seus novos compromissos durante essa fase. Porque sim, é uma etapa de novos momentos, novas vivências, novos combinados nos comportamentos, naquilo que o filho vai fazer, nos seus horários, nas suas tarefas, não somente escolares, mas sim também dentro de casa, nos relacionamentos sociais, familiares, enfim, uma realidade conflituosa. Parece que agora o adolescente tem trabalho a fazer e na infância tudo era mais brincadeira, muito mais o plano da imaginação. Já existiam na infância alguns compromissos escolares, algumas coisas próprias que o filho já vinha fazendo, porém chegando na adolescência as coisas mudam de nível, tudo é muito maior. Espera-se muito que o adolescente já saiba se comportar, já saiba falar, que ele já saiba fazer as coisas. Porém, ele ainda é um adolescente vivenciando a etapa de vida que o leva da infância para a vida adulta. É uma ponte, uma fase de transição. E sendo uma fase de transição, é justamente uma fase conflituosa de muitos novos aprendizados, não somente nas suas práticas, daquilo que o jovem vai passar a fazer, mas também no grau de reflexão, na parte emocional. É um tempo novo de muitas oscilações emocionais, oscilações no cumprimento de seus deveres. Ora, tudo caminha bem, responsável, cumpre horários, cumpre tarefas. De repente o negócio desanda, porque justamente vem o conflito da autoestima, o conflito social, o conflito com um amigo, um conflito de alguma coisa que aconteceu na escola. Vem o conflito porque é tempo de aprender, é um tempo novo. Então, melhor do que olhar para a dor, naquilo que faz crescer, vamos correr para os prazeres. Aí, muitas vezes a gente vê o filho adolescente enroscado, agarrado naquele game que não sai de lá por nada. E também precisamos perceber que a galera jovem, onde é que está nos dias de hoje, nessa era da tecnologia, da informação, a maior parte está agarrada na tecnologia. Como diz a própria palavra que uma mãe fala, fica agarrado naquele game, não solta por nada. E a gente vai chamar, ainda acha ruim que a gente chama, que a gente interrompe, tô na calma, fecha essa porta. Então, olha só, tá todo mundo agarrado ali, tá todo mundo ali no vidão, no prazer. Porém, ali dentro daquele momento do game, na cal, falando com pessoas conhecidas e também desconhecidas, é ali que também se instalam alguns conflitos sociais, relacionamentos, muitas vezes nas decisões do jogo, nas decisões de quem começa, quem termina, quem faz o que nas suas funções específicas ali, naquele acordo dessa brincadeira. E ali, tanto tem
conflito como também tem a solução dos conflitos. Um ponto, um mundo, a parte da realidade familiar, escolar, ali é um outro mundo. A gente pode pensar que o filho adolescente tem vários mundos e a gente precisa encontrar esse filho. Em qual mundo o filho está? É o mundo do game? Enfiado lá, enfurnado só nos estudos? É o mundo escolar? Está só nas brincadeiras lá na rua? É o mundo rua? Só fica agarrado com alguns tipos de amigos? É o mundo amigos? Qual é o mundo desse filho? É um filho que tem compulsão, que só come, abre a geladeira e o armário o dia todo? É o mundo comida? O que é? É o mundo já da pornografia? Porque isso pode estar acontecendo? Qual é o mundo desse filho adolescente? Por que essa busca, essa correria rápida para os prazeres? Justamente para que não se depare com as questões conflituosas que machucam, que doem, que muitas vezes nem sabe por onde começar, como resolver suas questões. Como que ele pode pensar, por exemplo, naquele garoto que está sendo melhor que ele lá no time de futebol, que faz gol, faz, acontece, todo mundo fica feliz, aplaude, ele é o top. E esse filho adolescente está se sentindo à mercê, se sentindo rebaixado porque ele não dá conta de ser tão bom quanto aquele menino lá no futebol. Ou a filha que fica jururu, entristecida porque apesar de fazer suas leituras, suas tarefas, se dedicar aos estudos, não consegue alcançar notas grandes, notas máximas nas suas avaliações. Em contrapartida, ela vê lá na sala de aula que uma outra garota nem se esforça tanto, joga videogame, sai, brinca, nem se dedica tanto quanto essa filha adolescente. Essa outra garota tira nota 9, 10 e ela que está se dedicando, está vivenciando o conflito dos desafios escolares porque está com alguma dificuldade no aprendizado. Ou o conflito instalado de que não cumpre os combinados com a mãe nos afazeres domésticos, ou por desânimo, ou por preguiça mesmo, ou porque não quer mesmo, ou talvez porque não saiba fazer direito, porque supostamente espera-se que o adolescente já saiba. E aí, por vergonha de dizer que não sabe fazer com detalhes o que foi pedido nesse combinado das tarefas em casa, acaba não fazendo direito ou se negando a fazer. E aí vem a crítica. Sou preguiçoso, vive desanimado, não, você não é responsável, não posso contar com você. Um outro tipo de conflito. Enfim, muitos pensamentos, muitos contextos perturbadores que jogam o filho adolescente cada vez mais para buscar o prazer. Ele vai em busca daquilo que não traz sofrimento. Aí fica muito mais tranquilo fugir do que se comprometer com a sua própria realidade. Não importa em qual local seja, sei lá, no futebol, na escola, em casa, é melhor não se comprometer. Então, foge para um outro mundo alheio, onde não precisa pensar naquilo que deveria estar se responsabilizando em outra forma. Uma forma de talvez buscar ajuda, dizer que não sabe, dizer que não consegue e precisa que alguém o ajude. Mas a questão da oscilação da autoestima, do mau humor, muitas vezes não permite ao filho esse pedido de ajuda. Porém, o conflito continua ali e uma hora vai ter que ser encarado. Uma hora precisará olhar para o seu conflito, seja na escola, no futebol, na dança, em casa, não importa onde seja. É igual sujeirinha embaixo do tapete. Uma hora vai ter que limpar embaixo desse tapete. Não há conflito que permaneça escondido para sempre. E aí entra a ação de uma mãe, de um pai, em colaborar com esse filho para ajudá-lo a nomear os sentimentos dele, dizer o que está vendo, o que está percebendo no filho e de que maneira pode estar disponível para ajudar esse filho. Para ajudar esse filho a encarar os conflitos próprios de sua idade. Cada idade da adolescência vão surgindo conflitos diferentes, conflitos das necessidades, dos desejos, da sexualidade, dessas novas descobertas. É um mundo novo a ser descoberto também. O filho já vem sabendo, já vem pensando em muitas coisas, mas quando isso é aflorado lá aos 13, 14 anos, muitas dúvidas são geradas e medos também. Medo de não ser aceito, não ser desejado, medo de não saber fazer as coisas da maneira certa, medo se já pode fazer, não pode fazer, as questões aí do lado sexual, por conta de princípios, por conta de valores familiares, das instruções recebidas. É uma embananada nessa cabeça que precisa muito dessa mãe, desse pai ali ao lado desse filho para aprender mesmo como lidar com ele em todas as instâncias desses conflitos que surgem. Como autoridade amorosa, uma mãe, um pai vai ajudar esse filho a organizar
observar aquilo que ele está fazendo, a aprender detalhes, a trazer novos conhecimentos, responder algumas dúvidas, algumas queixas e falar sobre aquilo que está sendo percebido. Sabe, tirar a sujeirinha embaixo do tapete? Colocar ali diante do filho as coisas que ele estava tentando esconder. Quando eu falo sujeirinha embaixo do tapete, eu não estou dizendo de uma coisa tão errada. Eu estou dizendo de algo que o filho tentou esconder para não encarar e não enfrentar. Mas uma autoridade amorosa, que é mãe, que é pai, vai auxiliar, instruir esse filho, abrir as portas para que ele entenda que não está sozinho e poderá sim encarar os seus conflitos. Mas não é fugindo somente para os prazeres que tudo será resolvido. E sim, fazendo aquilo que lhe compete, de acordo com o seu conhecimento, seu aprendizado. É aí que a autoridade amorosa entra para organizar, para direcionar, ajustar, reger, dar o norte para o filho. Senão, vícios poderão também estar já sendo instalados, como o vício dos jogos, o vício da pornografia, o vício de não ter horários corretos, o vício de não ter uma rotina favorável, saudável, porque o jovem estuda, o jovem tem amigos, o jovem vive na era da tecnologia, precisa de uma alimentação adequada, precisa de esportes, precisa de um monte de coisa. Na infância, você sabe, o filho precisava de N situações, N coisas. E isso era cumprido. Havia uma regra para cumprir de modo saudável tudo que aquela criança precisava. De repente, o filho se torna adolescente e aí não cumpre mais o que esse filho precisa para que continue se direcionando, se desenvolvendo de forma saudável. É preciso refletir, olhar para isso, onde é que algumas coisas ficaram faltantes aí e retomar a organização da vida desse filho. Afinal, existe um adulto, ou melhor, dois adultos quando estão juntos, para reger a vida desse filho que ainda é um adolescente, não é um adulto. Alguém é adulto e autoridade amorosa, e alguém é adolescente. Então, o filho adolescente não pode ter prazeres? Claro que pode, mas dentro de uma rotina e de modo que não lhe traga consequências negativas. Como é que sabemos sobre as consequências negativas? Sobre os resultados daquilo que ele está aprendendo durante essa fase. Como está o rendimento escolar? Que tipo de amigos ele tem? Como estão os relacionamentos? Como está a boa educação e o respeito desse filho? Como está o aprendizado? O que o filho já aprendeu a fazer diferente durante essa adolescência? Diferente do que fazia lá na infância? Como está a responsabilidade desse filho? Como está o arcar com os compromissos? Já é um filho um pouco mais confiável? Porque quanto maior a confiança, maior a liberdade. É possível dar mais liberdade a esse filho porque já inspira um nível maior de confiança? Os pais confiam nesse filho, não importando onde esteja, com quem esteja e o horário? É preciso reavaliar tudo isso. Senão, as fugas para os prazeres continuarão constantes e isso vai ser prolongado e vai adentrar a vida de adultos. E como adultos que só também buscam, e como futuros adultos que buscam somente os prazeres, aí estão também muitos adultos que nós conhecemos com a vida esboroada, porque muitas das pendências existentes na vida de um adulto podem ter sido negligenciada ou não bem organizada, ajustada durante essa fase da adolescência. Ainda é tempo de reorganizar, se for o caso de reorganização, ou de ajustar e direcionar da maneira certa para que esse adolescente tenha os prazeres de um adolescente, mas também cumpra as suas práticas de adolescente para desenvolver habilidade e se desenvolver de modo mais saudável. Seu filho é um diamante e você, diamante que lapida diamante.